Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso projeto. Nossa ideia inicial surgiu no ano de 2019, logo após assistirmos o filme O Jogo da Imitação, que foi exibido em uma atividade interdisciplinar. Depois que a gente assistiu esse filme, a gente já começou a conversar sobre o que a gente poderia fazer para que as pessoas conhecessem mais sobre Alan Turing, porque ele foi uma pessoa muito importante e é graças a ele que hoje em dia a gente tem essas tecnologias da computação. Bom, Alan Turing foi um importante criptoanalista e cientista da computação que viveu entre os anos de 1912 a 1954. Um dos seus maiores feitos ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, onde por meio de um dispositivo que ele desenvolveu foi possível fazer a quebra dos códigos alemães, fazendo com que assim a guerra chegasse para o seu fim. A gente está desenvolvendo um jogo e o nome do nosso jogo é Christopher, porque Christopher foi uma pessoa muito importante para Alan. Foi um grande amigo dele da adolescência, mas infelizmente Christopher acabou falecendo ainda muito jovem e a gente quis homenagear. O primeiro passo para o Christopher foi iniciar as nossas pesquisas em artigos científicos. A partir disso, nós então aprendemos mais sobre Alan Turing, criptografia e jogos eletrônicos. Em paralelo a isso, nós fizemos a catalogação de jogos, tanto de navegador como jogos para celular. E com eles, a gente acabou tentando criar meio que um padrão, para a gente entender de fato o que já existia, para a gente poder determinar de fato como o nosso jogo seria. Então, a partir disso, nós definimos exatamente qual seria a dinâmica do nosso jogo e como a gente queria que ele funcionasse. Então, nós começamos a trabalhar na nossa narrativa. Nós queríamos algo que englobasse a vida do Alan Turing e que utilizasse da criptografia. Então, a gente decidiu e a gente optou por cartas de diário, onde contariam a história do Alan Turing desde o seu nascimento até a sua morte. Com as primeiras ideias em mente, nós começamos a trabalhar na programação, principalmente na parte da pesquisa, para a gente entender de fato como a gente faria, quais linguagens a gente usaria. Então, nós determinamos que iríamos fazer em JavaScript e HTML5, pois foi uma linguagem que a gente aprendeu muito no primeiro ano e procurando, a gente descobriu que existiam muitos conteúdos na internet, o que facilitaria as nossas pesquisas. Como nós determinamos qual seria a linguagem, a gente começou a ir atrás de frameworks que pudessem facilitar para a gente encontrar exatamente aquilo que a gente queria e poder aplicar no nosso jogo. A gente encontrou a framework chamada Phaser, que foi uma que a gente utilizou bastante, principalmente nas colisões do jogo. Na parte inicial da programação, a primeira tela que a gente conseguiu foi uma tela branca com uma bolinha azul andando pelo lugar. E a partir dela, a gente mudou o fundo, mudou esse personagem, essa bolinha, fez ele se transformar nesse detetive para ele poder andar pelo ambiente. E a partir disso, a gente acabou criando o que nós temos hoje, o jogo que nós temos hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre os resultados do nosso jogo. Os primeiros resultados ainda vieram durante os meses de pesquisa, quando fechamos em torno de 18 artigos sobre os temas citados anteriormente. Eles nos ajudaram com uma base sólida daquilo que anteriormente eram só especulações e teorias. Eles serviram, por exemplo, a gente criar uma narrativa do jogo, para que ela fosse fiel à vida do Alan e também honrasse toda a história da criptografia. O resultado seguinte foi ainda com a catalogação de jogos. Foram em torno de 20 jogos catalogados em aspectos como o número de fases, se possuía narrativa ou não, se possuía login ou não. E ele serviu como base para a gente criar o Christopher e saber aonde ele iria se adequar mais, para que ele não fugisse do que é comum no mercado, mas também fosse algo único e chamativo. Já o jogo em si, o resultado dele nós iremos mostrar agora. Espero que gostem. A nossa tela inicial. Temos aqui o nome do nosso jogo, o detetive, e essa frase. Você consegue resolver esse mistério? Aqui em cima temos algumas abas. A primeira, sobre nós.
sobre as criadoras do jogo. Aqui temos uma breve introdução sobre o que é o nosso jogo, como ele começou, qual foi a nossa ideia. Aqui podemos ver quem criou o jogo. Beatriz Machado Antunes de Lima, Isadora Constantino de Barros e eu, Alice de Oliveira Alves de Jesus. Aqui são as cartas extras. Essas cartas são as originais, que foram base para a gente escrever toda a narrativa do nosso jogo. Aqui, um exemplo é a carta de Alan para a mãe de Christopher. Aqui, uma outra carta de Alan para um amigo durante seus últimos dias, mas vocês irão saber o que aconteceu com ele depois que jogarem o nosso jogo. E por fim, um mapa sobre como jogar, explicando sobre a movimentação do personagem, que são a partir das teclas de direção do teclado, e as interações, que são um espaço. Como deveríamos ter colocado as respostas dos enigmas, que são em caixas de texto. E também as respostas dos enigmas, que deverão ser colocadas em caixas de texto. Então, vamos finalmente começar esse jogo? Esse, então, é o resultado do nosso jogo. Como exemplificado, ao contarmos a narrativa, esse personagem que está se movendo é o detetive, responsável por resolver o nosso jogo, o enigma que se esconde. Como contado, a primeira tarefa do detetive é conversar com o sobrinho dela. Esse, que está do lado de fora da antiga divisão de quebra de códigos. Olá, meu nome é Demond Terry. Fiquei sabendo recentemente sobre seus serviços como detetive. Estou à procura de alguém que possa desvendar uma carta que acredito ter sido escrita por meu tio Alan Turing. Essa é a carta. Londres, 6 de junho de 1954. Você está prestando atenção? Que bom. Se você não ler tudo com cuidado, vai perder coisas importantes. Não vou fazer pausa, não vou me repetir e você não vai me interromper. Você pensa que, como está sentado aí onde está, e eu estou sentado onde estou, você está no controle do que vai acontecer. Você está errado. Eu estou no controle. Porque eu sei coisas que você não sabe. O que vou precisar de você agora é de um compromisso. Você vai ler atentamente, não vai me julgar até que eu tenha terminado. Se você não puder se comprometer com isso, então, por favor, devolva essa carta onde ela foi encontrada. Mas se você escolher ficar, lembre-se de que escolheu ficar aqui. O que acontecer a partir desse momento não é minha responsabilidade. É da sua. Preste atenção. É claro que as máquinas não podem pensar como pessoas. Uma máquina é diferente de uma pessoa. Logo, elas pensam diferente. A pergunta interessante é: só porque alguém pensa diferente de você, isso significa que ela não está pensando? Nós deixamos que os humanos tenham tantas divergências entre si. Qual a vantagem de tantas diferenças? Tantas preferências? A não ser para dizer que nosso cérebro funciona diferentemente. Pensamos diferente. Se podemos dizer isso de nós mesmos, por que não podemos dizer isso de cérebros feitos de metal? Gostaria de jogar? Um jogo. Um teste cego. Para determinar se algo é uma máquina ou um ser humano? Você está prestando atenção? Agora, o senhor vai ser o juiz. Me diga o que eu sou. Eu sou uma máquina? Sou uma pessoa? Sou um herói de guerra? Ou eu sou um criminoso? N-A-N-L-A-A-I-R-N-T-O-G. Esse é o primeiro enigma que precisamos resolver. Conheço meu tio o suficiente para saber que existe algo que existe. Conheço meu tio o suficiente para saber que existe muito mais por trás disso. Pedi para que me encontrasse aqui. Um escritório desativado da divisão de quebra de códigos do governo britânico, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Meu tio trabalhou aqui por anos. Penso que é muito possível que existam mais cartas escondidas. Fique à vontade para procurar pelo local. Boa sorte. Aqui,
A movimentação do personagem é feita com as setas do teclado. E para interação com a do Alan ou outros objetos de onde entraremos agora, é feito com espaço. Bem, vamos ver se tem algo dentro dessa sala. Quem sabe nessa mesa. Bem, parece que não tem nada por aqui. Quem sabe na outra sala. Não custa procurar. Precisamos resolver. Opa! Acho que encontrei alguma coisa. Parabéns, você encontrou algo extremamente secreto. Espero que saiba a resposta do nosso primeiro enigma. Aquele da outra carta. Senão, tudo continuará como está. Ao fechar essa página, na sua tela irá aparecer uma caixinha de resposta. Escreva seu palpite para o enigma e algo será revelado. A resposta do primeiro enigma é: 7 de junho de 1953. Tudo começou no dia 23/6/1912. E de alguma forma cheguei até aqui. Acho que é meio clichê começar um diário de memórias assim do começo. Mas é melhor eu escrever antes que eu esqueça de mais alguma coisa. Afinal, muitas das minhas memórias de infância já foram perdidas, não é? Infelizmente não fui criada pelos meus pais. Às vezes me questiono se eles realmente pensavam que o trabalho era mais importante que eu e meu irmão. Mas ainda assim, amor não era algo que me faltava nas poucas visitas que faziam em casa. Desde que me conheço, sou intitulada como menino prodígio, mesmo que eu não concordasse muito. Só fazia aquilo que me interessava. É tão distinto assim gostar de matemática. Mas infelizmente para mim, a infância e a juventude não foram fáceis. Assim como qualquer outro adolescente, sofri quando aprendi sobre mim, quando percebi que eu era diferente de uma maneira que ninguém iria taxar como bom. 9 de julho de 1953. Porém, tudo mudou quando entrei para a Shelbourne School, onde conheci Christopher, o melhor amigo que alguém poderia ter. Aparentemente, ele achava muito engraçado o fato de que os trens não funcionaram no primeiro dia de aula e eu tive que pedalar todo o caminho. Se você estivesse aqui, ainda acharia isso engraçado, Marco? Ah, Christopher, se eu consegui trilhar todo esse meu caminho foi porque um dia ele aceitou ser meu companheiro de estudos. Mas muito além da criptografia, ele me ensinou sobre a vida, sobre amizade, mas infelizmente fomos separados. Você estava tão animado para entrar em Cambridge, mas quando eu vi que eu não entrei, tinha ficado tão chateado. Você sentiu o mesmo que eu? Até hoje sinto remorso por não ter lhe dito tudo aquilo que durante anos guardei no meu coração. Se eu soubesse que iria te perder... Pelo visto será algo que terei que levar comigo até o último dia. Eu sinto muito. Nunca esquecerei você. Junto da carta, um bilhete. Talvez os números e as letras se liguem de alguma maneira, assim como as palavras cruzadas de Christopher se ligaram com meus cálculos. 13, 15, 18, 3, 15 e 3. Mas esse enigma fica para vocês. Vocês acham que conseguem resolver? O Christopher visa apresentar de forma lúdica a vida do Alan Turing para os mais jovens. A sua história é sobre sonhar, conhecer, superar, mas também aborda temas como o preconceito. Nós, como as criadoras, acreditamos que um jogo é sim capaz de causar impacto e dessa forma trazer a reflexão sobre assuntos como esse. Durante todo o processo do Christopher, nós aprendemos muito sobre a criptografia e sobre Alan Turing, mas não apenas isso. Nós também aprendemos muito sobre programação no geral. Espero que tenham gostado do nosso jogo e muito obrigado pela atenção.